Boa noite. Na noite de hoje seguiremos Paulinho, um jovem estudante que está prestes a visitar um mundo todo feito de doces. Então, aconchegue-se sob as cobertas e prepare-se para uma maravilhosa noite de doces sonhos. Depois de se acomodar, feche os olhos. Já era quase 1 da manhã e Paulinho ainda tinha um monte de lição de casa para fazer em cima da mesa. Ele deveria ter começado horas atrás, mas preferiu jogar videogame com os amigos. Se não terminasse até amanhã do dia seguinte, a professora telefonaria para seus pais e ele ficaria de castigo. Ele se recostou na cadeira, equilibrando-a nos pés traseiros, enquanto observava a pilha de papéis sobre a escrivaninha do seu quarto. Seus pais já estavam dormindo há horas e ele podia ouvir o pai roncando no quarto ao lado. Fora isso, o quarto do Paulinho estava em silêncio, exceto pelo som que um ou outro carro fazia descendo a rua. Se começasse agora, provavelmente terminaria a lição de casa logo antes do sol nascer. Mas sua barriga roncava e ele decidiu fazer um lanchinho antes. Paulinho passou em frente ao quarto dos pais e desceu as escadas na ponta dos pés. Vasculhou os armários da cozinha em busca de algo para comer. Ele estava em busca de um doce que pudesse dar muita energia e foco para o resto da noite. Os pais raramente tinham doce em casa, mas devia haver um escondido em algum lugar. Paulinho empurrou latas de milho e de ervilha e massa de tomate, mas mesmo lá no fundo do armário não havia nem mesmo um pacote de biscoitos. Ele abriu a geladeira e estudou as prateleiras. Pimentões coloridos, uma caixinha de tomate cereja e muitos outros legumes. Mas nenhum bolo nem docinho, e nada que usasse açúcar na receita. Com ar de detetive, coçou o queixo. Seus pais devem ter uma caixa de doce escondida em algum lugar. Paulinho olhou para o armário embaixo do balcão, onde ficavam caixinhas e outros utensílios específicos. Então seus dedos sentiram uma caixa no fundo do armário e ele a puxou para fora. Como suspeitava, era uma caixa de doce. Ela continha um doce que ele não via há muitos anos em pacotinhos menores. Eram pequenos marshmallows no formato de casquinhas de sorvete. Azuis, vermelhos e verdes, cobertos por um pozinho azedo. Ele ficou com água na boca. Era o doce favorito do Paulinho quando era pequeno. Em todo o Halloween, quando voltava para casa depois de pedir doces na vizinhança, era o primeiro que procurava quando despejava sua sacola cheia de doces. A caixa já estava aberta, então ele abriu um dos saquinhos com os doces. Levou o primeiro à boca e deu uma mordida. Era delicioso, exatamente como ele se lembrava. Pegou outro e outro cone de marshmallow com açúcar azedo, até o pacote inteiro acabar. Então pegou mais 2 pacotes e recolocou a caixa cuidadosamente no fundo do armário. Quando voltou para o quarto, uma leve chuva caía na janela. Ele colocou os fones de ouvido, abriu outro pacote de doce e finalmente começou a fazer a lição de casa. Parecia que estava estudando há apenas 5 minutos, quando despertou com a testa mergulhada em cima dos papéis na mesa. Assustado, levantou-se e olhou para a lição de casa. Ele não havia terminado nem a primeira página. Como é que caiu no sono dessa maneira? Ele piscou para afastar o sono enquanto raios de sol começavam a entrar pela janela. Ele olhou para o relógio. Ainda eram 7h44. Ele acordou 1 minuto antes do despertador tocar. Estranho.
Ele raramente acordava cedo assim. Estava se sentindo surpreendentemente descansado, principalmente para quem dormiu apenas 6 horas. E então o despertador tocou. Não era o mesmo som agudo de todo dia. E parecia que o bi estava vindo de algum lugar sob a pilha de cobertores. Paulinho virou-se para a cama para encontrar o relógio. O rádio-relógio não estava no lugar de sempre. No lugar, havia um rádio-relógio muito parecido, só que de marshmallow, com balinhas cor-de-rosa ao redor dos números vermelhos, 7h45. Seus olhos percorreram o quarto, ainda ajustando-se à luminosidade do início da manhã. O quarto inteiro havia se transformado durante a noite. A estrutura da cama dele havia sido substituída por palitinhos salgados longos. Paulinho quebrou um pedaço da cabeceira e experimentou. Tinha o mesmo sabor dos palitinhos salgados que comprava na lanchonete da escola. Ele tirou os lençóis do colchão e olhou o que havia sob eles. Ele não encontrou o colchão fino onde normalmente dormia. Em vez disso, estava sentado sob uma grande gelatina verde com o leve aroma de suco de limão. Ele sugou um pedaço da sobremesa molenga e docinha. Sob o colchão, as tábuas horizontais que suportavam seu peso se transformaram em wafers de chocolate, que já estavam tortos e quase quebrando. Ele passou a observar cada detalhe do quarto com muita atenção. As cortinas agora eram venezianas finas de algodão doce azul. Paulinho rasgou um pedaço do tecido de açúcar e o sentiu derreter na boca. Se não tomasse cuidado, comeria a casa inteira até o fim do dia. Até mesmo as paredes pareciam ser feitas de algum tipo de biscoito marrom liso. Ele bateu no canto da parede mais próxima e arrancou um pedaço do biscoito do tamanho da própria mão. O aroma era de gengibre fresco e melado. Ele deu uma mordida e imediatamente recordou-se do biscoito de gengibre que sua mãe assava quando ele era pequeno. Abriu o armário, onde suas roupas estavam penduradas em cabides feitos de caramelo com formato de arame. Depois de se trocar, foi para a cozinha para preparar o café da manhã, mas não estava com muito apetite depois de lanchar todos os doces do quarto. Paulinho chamou os pais, mas aparentemente eles já haviam saído para o trabalho. Eles deviam estar com tanta pressa que nem perceberam que a casa havia virado doce. Ou quem sabe, apenas Paulinho pudesse ver a transformação da cozinha. Mas pelo visto, a mudança não estava só no quarto dele. A cozinha inteira tinha decorações feitas de doces. Ele passou a mão em cima do glacê de baunilha que enfeitava a porta da cozinha. Abriu um sorriso quando entrou na sala e sentiu a profusão de aromas por todos os lados. Canela, baunilha, maçã assada e noz moscada. Ele arrancou um pedaço da mesa de pé de moleque apoiada por 4 pilhas de donuts açucarados. O pé de moleque se estilhaçou como um vidro de açúcar e ele mastigou a polpa pegajosa. De alguma forma, o mundo de Paulinho havia virado o paraíso dos doces. Ele não sabia por que isso tinha acontecido, mas nem ligava. Estava hipnotizado pela vista de centenas de tipos de doces que agora podia saborear livremente. Ele girou a torneira da pia da cozinha. Um líquido cor-de-rosa com bolhas começou a fluir. Ele se abaixou na cuba e bebeu um gole. O sabor de tubaína de framboesa era inconfundível. Paulinho encheu um copo e bebeu enquanto examinava melhor aquele ambiente estranho.
Por mais que quisesse ficar em casa e comer doces o dia inteiro, ele não via a hora de encontrar os amigos e contar o que tinha acontecido com a casa dele. Então, Paulinho terminou de se trocar e quebrou um grande pedaço da porta da frente de wafer de morango para comer no caminho da escola. Quando saiu de casa, ele congelou. A vizinhança em que morara a vida inteira estava irreconhecível. Paulinho caminhou lentamente, hipnotizado pelo novo mundo ao seu redor. Havia pássaros sentados em um fio de luz feito de alcaçuz. Os postes eram feitos de bengalas doces vermelhas e brancas. Até mesmo a calçada parecia ser de pedaços longos de gominhas azedas. As pessoas caminhavam com seus cachorros e seguiam apressadas para o trabalho, aparentemente nada impressionadas pelo estado estranho do mundo. A senhora corcunda que morava na rua passeava com seu pug em uma coleira feita de doce. Ela cumprimentou Paulinho com a mão. "Com licença", disse Paulinho quando ela se aproximou. "Você notou algo de estranho hoje?" A senhora fez um sinal de negativo com a cabeça e soltou uma gargalhada, enquanto o cachorro mastigava a cerca de wafer do quintal de Paulinho. Paulinho continuou caminhando para a escola. Ele passou por um homem que aparava a grama feita de um doce verde em tirinhas. A esposa dele também estava no jardim, depositando jujubas em buracos no chão e cobrindo cada uma com terra cuidadosamente. Ao redor dela, pirulitos amarelos e vermelhos brotavam na terra. Paulinho não tinha certeza, mas algo lhe dizia que o solo era feito de chocolate em pó. Paulinho cumprimentou o homem e continuou seu caminho. Perto da escola, passou por um bosque de árvores com bananinhas doces. Ele balançou o tronco de uma das árvores e juntou as mãos, colhendo as bananinhas que choviam do alto. Elas se dissolviam e viravam um pó azedo ao serem mordidas. Sob as árvores, havia um jardim com arbustos na altura do joelho. Ele se abaixou em um joelho e colheu um punhado de frutinhas de doce que cresciam nos galhos mais grossos. Elas eram verdes no topo e tinham um copo vermelho texturizado no formato de morangos. Quando passou em frente a uma feira livre, parou para conferir. Os vendedores ofereciam cestas com todos os tipos de doces imagináveis. Baldes de cerejas com cobertura de chocolate, bala de milho de fazendas da região e folhas de hortelã para tortas. Uma mulher de chapéu de palha chamou Paulinho para conferir sua barraca de blusas tricotadas feitas com fios de alcaçuz. O homem ao lado dela tinha uma grande barba cinza e usava uma blusa de lã da marinha. Ele vendia peixes de goma em um isopor de gelo. A placa da barraca informava que os peixes haviam sido pescados na manhã do dia anterior, no litoral de Boston. O céu escureceu e um trovão ecoou. Paulinho buscou a proteção de uma árvore repleta de balinhas de goma. Um líquido começou a cair do céu. No início parecia ser uma chuva normal, mas quando poças começaram a se formar na rua, Paulinho notou uma coloração azulada diferente. Paulinho saiu na chuva e uniu as mãos para experimentar um pouco do líquido que caía. Era uma limonada doce e azeda. O sabor fez com que se recordasse imediatamente de quando era criança. No verão, ele passava as tardes jogando beisebol ou futebol com os amigos. Quando voltava para casa, a mãe estava esperando com um jarro de limonada na mesa. A chuva azul cessou e bolinhas cristalizadas roxas e cor-de-rosa começaram a cair do céu. Paulinho encheu as mãos novamente antes de voltar a se proteger sob a árvore. A tempestade de granizo durou apenas alguns minutos e o sol logo voltou a sair.
Quando chegou perto da escola, Paulinho viu uma placa perto da porta de entrada. A escola estava fechada naquele dia, mas a placa não informava o motivo. Perfeito! Assim ele teria um dia a mais para terminar a lição de casa e explorar o estranho mundo novo. Ele estava começando a se acostumar com o estranho novo mundo de doces. Era perfeito. Ele podia comer todos os doces que quisesse. Continuou caminhando até chegar em seu café favorito, a 1 quadra de distância. Quando entrou no café, havia 2 sofás feitos de algum tipo de chocolate. Paulinho aproximou-se dos sofás e olhou ao redor para ver se alguém estava o olhando. Quando teve certeza de estar sozinho, quebrou o braço de uma das poltronas. Uma porção de caramelo ficou dependurada no pedaço da poltrona, enquanto ele mordia o chocolate ao leite cremoso. 2 homens entraram pela porta do café e Paulinho recolocou o braço no final da poltrona. Ele foi até o balcão de chocolate meio amargo e estudou o cardápio atrás da barista, que usava um par de óculos feitos de pretzel. O uniforme branco que ela usava tinha listras rosas que faziam com que ela se parecesse com uma bengala doce humana. Paulinho não a conhecia bem, mas eles frequentavam a mesma escola. "Oi, Lili", disse Paulinho. "Você notou algo de estranho hoje?" "Como assim?", perguntou Lili, ajustando os óculos de pretzel. "Tipo, a escola está fechada?" "A escola está fechada para as reuniões de pais. Você se esqueceu?" "Ah, é mesmo", disse Paulinho. "Mas você não notou nada mais de esquisito?" Ela coçou a cabeça e fez um sinal negativo. "Deixa pra lá", disse Paulinho. "Devo estar imaginando coisas." Ele pediu um milkshake e bebeu ao lado da vitrine. 2 pessoas passaram caminhando, aparentemente sem notar nada de extraordinário. Paulinho continuou vivendo no mundo de doce pelo que pareceu ser 1 semana, antes de começar a sentir uma forte dor de cabeça. Ela começava profundamente atrás dos olhos e parecia irradiar atrás do crânio. Uma dieta de doces e refrigerante não demoraria muito a cobrar o preço no corpo. Ele atravessou a cidade procurando algo que se aproximasse de um legume, uma cenoura, uma folha de espinafre, uma cabeça de brócolis, qualquer coisa. Quando os pais perguntaram se ele queria passar o dia em um pomar de macieiras nas cercanias da cidade, ele aceitou prontamente. Eles passaram em frente às fazendas que ficavam nos arredores da cidade. Os campos intermináveis sempre ficavam cheios de batatas com topos verdes e pés de milho mais altos do que ele. As plantações enfileiradas pareciam estender-se até as nuvens branquinhas que pairavam no horizonte. Agora, as nuvens eram feitas de algodão doce. As únicas minhocas na terra eram de gominha e os grãos de milho eram todos balinhas. Paulinho passou a tarde no pomar com a mãe e o pai, puxando maçãs do amor dos galhos das árvores. Depois de meia hora, ele desistiu de encontrar alguma fruta que não estivesse caramelada. No caminho de casa, eles passaram por uma fazendeira que vendia melancias na beira da estrada. Paulinho pediu para a mãe parar o carro. Ele desceu e correu até a fazendeira. "Oi", disse Paulinho. "Você está mesmo vendendo melancia?" A fazendeira tirou um pedaço de palha da boca e fez um gesto afirmativo. Paulinho pegou uma das melancias. A superfície era lisa e ele ficou com água na boca só imaginando o centro vermelho refrescante que ela continha. Ele comprou a melancia e levou para o carro. "Eu não sabia que você gostava tanto assim de melancia", disse o pai. "Se eu soubesse, compraria mais vezes." Quando chegaram em casa, Paulinho colocou a melancia na bancada de pé de moleque e a cortou no meio com uma faca. A melancia não tinha o centro vermelho refrescante que ele esperava.
Ela continha uma gominha cor-de-rosa coberta por açúcar azedo. Ele começou a sonhar em comer um pimentão fresquinho cortado na hora que seus pais sempre tinham na geladeira. Depois de uma semana comendo apenas açúcar, a barriga dele ficou inchada e ele já notava a cintura mais fofinha. Ele tentava compreender por que ele era a única pessoa que percebia como esse mundo de doces era estranho. Todo mundo agia como se o mundo sempre fosse entrecortado por rios de refrigerantes e florestas com biscoitos em formato de animais. Será que o mundo inteiro estava assim? Ou apenas a cidade dele? Quem sabe as calotas polares não estavam cobertas de sorvete de pistache? E os leões na savana africana não estivessem caçando em meio à vegetação formada por marshmallows amarelos? A Torre Eiffel não estivesse torta depois de alguém devorar metade da estrutura de chocolate meio amargo? Paulinho caminhava ao lado de um riacho de calda de chocolate, tentando compreender como estava vivendo neste mundo estranho. Ele caminhava por uma passarela de pedrinhas doces coloridas. Lá no alto, as pessoas andavam de balão de ar quente de chiclete cor-de-rosa. Um jovem casal, na casa dos 20 anos, estava parado ao lado de um chafariz que servia suco de laranja. O homem se abaixou em um joelho e abriu uma caixinha de anel na frente da mulher. Ela cobriu a boca com as mãos e suspirou afirmativamente antes que ele deslizasse um anel doce em seu dedo. Paulinho puxou um pêssego caramelado de uma árvore e deu uma mordida, antes de arremessá-lo para longe. Ele começou a correr. Não podia mais ficar nesse mundo doce nem por mais um minuto. Ele queria morder uma fruta de verdade. Queria sentir o amargor em sua língua enquanto mordia o interior suculento. Um trem passou em um trilho ao lado da estrada, feito de pedaços de chocolate branco. Os passageiros do trem estavam sentados em cadeiras de marshmallows multicoloridas. Paulinho ficou imaginando a sala das máquinas, onde chocolate granulado alimentava uma turbina feita de balas de menta. O mundo havia se transformado depois que ele comeu aquele pacotinho de doce. Será que se comesse outro, o mundo voltaria ao normal? Ele esperou os pais irem para a cama e desceu as escadas. Procurou a caixa no armário, mas ela não estava lá. Coçou o queixo e se perguntou o que fazer. Será que encontraria o doce em outro lugar? Ele colocou a jaqueta e foi até a loja de conveniências da rua. Quando entrou, encontrou uma adolescente sentada atrás do balcão com expressão de entediada, lendo um gibi. "Com licença", disse Paulinho. "Estou procurando um tipo específico de doce. Ele tem o formato de casquinhas de sorvete?", disse a menina. "É esse mesmo. Como você sabe?" Ele segurou a página do gibi com o dedo e olhou para cima. "Porque o mundo inteiro é feito de doce. Volta e meia isso acontece." Ela se levantou e estalou as mãos sobre a cabeça. "Geralmente não demora tanto para as pessoas se ligarem." "Como posso fazer o mundo voltar ao que era antes?", perguntou Paulinho. "É simples", disse ela. "Basta comer outro doce daquele e o mundo voltará a ser como era antes." "Certo. Você tem mais?" A adolescente fez um sinal negativo. "O doce saiu de linha há muitos anos. Nem sei como você conseguiu. Você precisa ir até a fábrica e contar o que houve. A fábrica fica na saída da cidade, onde o rio que corta a cidade chega ao mar. Mas não se preocupe. Você chega lá rapidinho de marshmallow." "De marshmallow?", perguntou Paulinho. A garota desenhou um mapa no lado de dentro de uma embalagem de chocolate. "Olha só,
Os marshmallows crescem ao lado das margens do rio. Encontre o maior que conseguir e flutue em cima dele até o fim do rio. Vai ser fácil encontrar a fábrica. Paulinho agradeceu a garota e caminhou para o rio ali perto. Assim como ela havia dito, os marshmallows cresciam às margens do rio. Ele encontrou um do tamanho de uma máquina de lavar e o arrancou do chão. O rio estava cheio de uma calda de chocolate que fluía. Mergulhou uma mão sob a superfície e sentiu o xarope pegajoso fluindo com uma correnteza forte. Quando tirou os dedos do rio, a mão inteira estava marrom. Ele empurrou o marshmallow no rio de calda de chocolate e rasgou um pedaço do topo para ter onde se sentar. Subiu no marshmallow, que se balançava de um lado para o outro. No começo ele achava que ele viraria, mas manteve o equilíbrio. Ele encostou as pernas no tórax e partiu rumo ao oceano. A calda de chocolate respingava do rio, cobrindo sua roupa. Enquanto navegava, o marshmallow ficava cada vez menor. Quando chegou à fábrica, ele estava tão pequeno que o garoto tinha que ficar sentado com os pés batendo no rio. Então, chegou ao fim do rio, onde ele desembocava na baía. O mar inteiro era feito do mesmo xarope de chocolate. Não devia ser apenas a cidade que mudara, mas o mundo inteiro. Ele alcançou um galho ao lado do rio e puxou para chegar à margem. Um rastro de xarope de chocolate pingando ficou para trás, enquanto ele caminhava até a fábrica. Havia chocolate até mesmo dentro dos sapatos. A fábrica parecia um castelo feito de marshmallows multicoloridos. Torres fofinhas atingiam 30 metros de altura. Ele empurrou a porta da frente, que estava destrancada. Dentro da fábrica estava tão escuro que ele mal conseguia enxergar 1,5 metros passando a porta. Tateando a parede de marshmallow, ele atravessou o saguão principal. No fim do corredor, notou uma sala iluminada por uma lâmpada. Seguiu naquela direção e deu uma espiada lá dentro. Um homem com um anel, de cabelo cinza que fazia uma curva ao redor da cabeça careca, estava esfregando o chão com um rodo. "Olá", disse ele olhando para cima. Paulinho explicou a situação ao homem, que concordava de tempos em tempos, sem aparentar surpresa alguma. "Isso acontece pelo menos uma vez por mês", disse o homem. "Algumas lojas se esqueceram de recolher o fim do nosso estoque das prateleiras." Ele chamou Paulinho e acendeu uma das luzes principais. As lâmpadas fluorescentes deixaram um brilho suave. Ao ficarem mais fortes, Paulinho conseguia ver melhor a fábrica. Deveria ser uma vista espetacular em seus tempos áureos. Havia tonéis gigantes, mais fundos do que a altura de Paulinho, e esteiras de transporte mais longas do que campos de futebol. O homem o conduziu a uma sala repleta de caixas fechadas de doces. Paulinho não conseguia nem imaginar quantas caixas havia lá. Talvez 1 milhão ou mais. O faxineiro retirou uma das caixas da prateleira e a abriu. Ele jogou um saquinho de doce de sorvete para Paulinho. "Basta comer um e tudo voltará ao normal quando você acordar." Paulinho derramou um punhado de doce na palma da mão. Devorou um doce de sorvete verde o mais rápido possível e engoliu. "Pode dormir aqui se quiser", disse o faxineiro. "Eu fiz um quarto em uma das salas de reunião antigas." Ele levou Paulinho até o quarto. Todas as escrivaninhas foram empurradas para um lado e havia um colchão grande no canto. Paulinho se deitou e fechou os olhos quando o faxineiro saiu do quarto. Ele só percebeu o quanto estava exausto quando se cobriu com a manta.
Paulinho respirou profundamente e relaxou todos os músculos do corpo, deixando sua mente vagar. Ele acordou com o sol brilhando forte em seu rosto e a testa sobre uma pilha de lição de casa. Quando piscou para despertar, percebeu que estava de volta em seu próprio quarto. A mobília havia voltado ao normal. Não havia um colchão de gelatina nem paredes de biscoito. Ele correu até a cozinha. As bancadas de alumínio perto da pia reluziam ao sol e a mesa era de madeira outra vez. Ele consultou o calendário na parede. Não havia aula hoje. No fim, ele tinha um dia a mais para terminar as tarefas. Ele riu sozinho enquanto abria a porta da geladeira. As prateleiras estavam lotadas de itens frescos, espinafre, cenoura e frutas. Ele pegou uma maçã vermelha linda da gaveta das frutas e mordeu sua casca crocante. Mastigou a fruta lentamente, apreciando a textura suculenta antes de se sentar para começar a lição de casa. E assim, nossa história termina. Boa noite e bons sonhos.